Hoje eu quero te convidar para um passeio pelas ruas perigosas de Paris, mas não aquela Paris romântica, iluminada, festiva. Eu tô falando da Paris que o Balzac descreveu no seu livro O Código dos Homens Honestos, que era uma selva onde o dinheiro ditava as regras e a astúcia era o instinto de sobrevivência. Esse pequeno livro foi publicado em 1825 como uma espécie de manual. Mas não se engane com o nome, ele não foi feito para os larápios, ele foi feito para nós, os honestos, ou pelo menos para os que ainda tentam ser. O Balzac tinha apenas 25 anos quando ele escreveu esse livro, ele estava começando a trilhar o seu caminho como escritor, e ele ainda enfrentava dívidas, desilusões e muitos fracassos. Ele era um jovem obstinado, apaixonado pelas letras, mas também pelo dinheiro, e ele não escondia isso. Então o Código dos Homens Honestos nasceu desse conflito, do fascínio que ele tinha e da repulsa, que ele sentia ao mesmo tempo, do poder e do dinheiro. Ao mesmo tempo que ele sonhava enriquecer, ele também observava ali os bastidores da sociedade com olhos clínicos, sabe? E aí esse livro é um guia que vai surgir aí como uma espécie de autoajuda para aquele homem comum que quer sobreviver naquela cidade grande, sem ser passado para trás. Então, na época, a gente tinha um código penal que dizia o que era crime, o que podia fazer, certo e errado, e o Balzac estava ali querendo mostrar como que esses crimes aconteciam e por que as pessoas caíam neles. E ele escreve com ironia, sim, mas também com compaixão por quem tenta ser honesto, num mundo onde aquilo parecia muito difícil, muito improvável. E quem são os vilões dessa história? O Balzac ele não vai se limitar ao ladrão que salta o muro das casas à noite, Ele vai mais fundo, ele vai dividir os larápios em categorias. E aqui vem o que há de mais interessante e atual nessa obra. Nós temos os ladrões de galinha, que roubam os pequenos objetos nas ruas. Nós temos os golpistas, mestres na arte de enganar com palavras, com histórias tristes e tal. Nós temos aqueles que praticam os roubos, com arrombamento de casas, de portas, os audaciosos. E também tem aqueles que operam com ares de nobreza, que são autores ali das contribuições voluntárias forçadas, que ele chama de gente do bem, que acaba arrancando o dinheiro das pessoas usando um certo charme social. E os mais sutis, que são os ladrões profissionais, das chamadas indústrias privilegiadas, que são os advogados, os tabeliões, os donos de casas de penhores, gente que opera dentro da lei, mas que vive ali roubando as pessoas, A grande provocação que o Balzac estava fazendo era nos fazer reconhecer que os ladrões nem sempre estão à margem, mas que muitas vezes eles ocupam lugares de prestígio, de cargos públicos e profissões respeitáveis, É uma visão dura, quase niilista ali, da natureza humana, mas ao mesmo tempo ela é bastante consciente. O que o Balzac denuncia, então, com esse código dele é que a sociedade ela recompensa as pessoas que são espertas e acaba punindo as pessoas ingênuas. E que a virtude, nesse mundo que a gente vive hoje, que ele viveu, era uma desvantagem, na verdade, competitiva, Ele fala do dinheiro, que a questão do dinheiro é sempre tratado como um verdadeiro Deus moderno, que é sinônimo de poder, de prazer, de inteligência e até de amor. E aí o grande questionamento que ele traz é como confiar nos outros quando tudo pode ser comprado. O que torna o Código dos Homens Honestos tão inquietante é que, embora ele tenha sido escrito lá no século XIX, ele parece descrever o nosso mundo atual. Hoje nós temos os golpes por telefone, nós temos os esquemas financeiros, nós temos os serviços superfaturados, que de alguma forma são versões atualizadas daqueles truques que ele descreveu lá no seu código. E quem são os novos homens honestos? Será que eles ainda existem? Será que em algum nível todos nós não tivemos que aprender a jogar o jogo de aparências e da conveniência? O Balzac está trazendo para a gente com esse texto um alerta sobre a ingenuidade, e sobre o preço que tem essa ingenuidade no mundo que gira em torno do lucro, do dinheiro. Poder confiar nas pessoas hoje é um luxo. Esse pequeno manual também já traz um embrião ali,
de todos os temas que o Balzac ia desenvolver na sua grande obra A Comédia Humana mais tarde, que tem personagens honestos que vão estar ali vivendo numa sociedade impiedosa, que tem uma relação cruel com o dinheiro, que tem essa questão do dinheiro corrompendo as pessoas, né, do dinheiro seduzindo as pessoas, e é quase impossível escapar dele, né, sem perder algo, ou a inocência, ou, sei lá, a própria vida ali, né. O Código dos Homens Honestos não é um livro de autoajuda comum, para a época não foi, né, ele não estava ensinando as pessoas a vencer, ele estava ensinando as pessoas a não serem vencidas, né, ele não pregava esperança, pelo contrário, ele pregava vigilância, e ao mesmo tempo ele era um espelho e um alerta, convidando o leitor a olhar para o mundo com olhos menos românticos, né, e para si mesmo com mais consciência, porque como dizia o próprio Balzac, o egoísmo é talvez a paixão mais universal. E a honestidade nesse contexto seria um ato de resistência silenciosa. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você deixe o seu comentário, que você curta o vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!